A história dos Beatles costuma ser contada por meio de recordes, músicas inesquecíveis e uma influência cultural sem precedentes. Porém, por trás do sucesso que transformou 4 jovens de Liverpool em ícones mundiais, existiam relações humanas complexas, marcadas por afeto, divergências e crescimento pessoal. Entre todas elas, a ligação entre Paul McCartney e George Harrison foi uma das mais fascinantes. Eles começaram como amigos adolescentes, unidos pela paixão pela música. Com o tempo, tornaram-se companheiros inseparáveis em uma jornada extraordinária. No entanto, a fama, as diferenças criativas e as mudanças pessoais colocaram essa amizade à prova. Ainda assim, apesar dos conflitos e períodos de distanciamento, o respeito mútuo jamais desapareceu completamente. A trajetória dos dois revela como laços verdadeiros podem sobreviver às maiores turbulências. Quando tudo começou em Liverpool, antes dos palcos lotados e do reconhecimento mundial, Paul e George eram apenas 2 jovens que compartilhavam o mesmo entusiasmo pela música. Eles se conheceram durante os anos de escola em Liverpool, quando as conversas sobre guitarras e artistas americanos começaram a ocupar mais espaço do que qualquer matéria escolar. As longas viagens de ônibus criaram um ambiente perfeito para o surgimento da amizade. Enquanto muitos colegas se preocupavam com estudos e rotina, os dois sonhavam com acordes, bandas e apresentações. Paul rapidamente percebeu a dedicação de George à guitarra e passou a incentivá-lo. A música se tornou uma linguagem comum entre eles. O que começou como uma simples amizade juvenil acabou servindo como a base de uma das histórias mais importantes da música popular: o caminho para os Beatles. A entrada de George no grupo que futuramente se tornaria os Beatles aconteceu graças à confiança de Paul em seu talento. Embora alguns demonstrassem dúvidas devido à pouca idade de George, sua habilidade musical falou mais alto. Depois de impressionar durante uma audição informal, ele conquistou seu espaço. A partir daquele momento, os 3 principais pilares da futura banda estavam reunidos. Os ensaios constantes, as apresentações locais e os sonhos compartilhados fortaleceram os laços entre eles. Para George, era a oportunidade de fazer parte de algo maior. Para Paul, significava contar com um amigo talentoso que poderia contribuir para a construção de um projeto ambicioso. A amizade floresceu ao mesmo tempo em que a banda dava seus primeiros passos. A fama mudou a dinâmica. O sucesso trouxe oportunidades inimagináveis, mas também alterou profundamente as relações dentro do grupo. À medida que os Beatles se tornavam fenômenos globais, Paul assumia cada vez mais responsabilidades criativas e organizacionais. Sua busca por excelência impulsionava a banda, mas também gerava desconforto. George começou a sentir que suas ideias recebiam menos atenção do que mereciam. Enquanto Paul se concentrava em expandir os limites musicais do grupo, Harrison buscava uma expressão artística mais pessoal. Essa diferença de perspectivas não surgiu de forma repentina. Ela cresceu silenciosamente ao longo dos anos, alimentada por frustrações que raramente eram discutidas abertamente. A busca de George por sua própria voz. Enquanto Lennon e McCartney dominavam a composição da maioria dos sucessos, George desenvolvia seu próprio estilo. Suas influências musicais e espirituais começaram a moldar canções com identidade própria. Cada nova composição representava uma tentativa de demonstrar que ele era muito mais do que o guitarrista da banda. No entanto, muitas de suas músicas enfrentavam dificuldades para encontrar espaço entre os projetos liderados pelos colegas. Essa situação gerava uma sensação crescente de limitação. George acreditava que possuía muito mais a oferecer, mas frequentemente via seu trabalho colocado em segundo plano. O desejo de reconhecimento tornou-se um dos principais motores de sua evolução artística. Diferenças que foram além da música. As divergências entre Paul e George não se limitavam ao estúdio. Suas visões sobre a vida começaram a seguir caminhos bastante distintos. George mergulhou profundamente na espiritualidade oriental, encontrando significado em práticas de meditação e reflexão. Paul, embora respeitasse essas escolhas, mantinha um foco maior na criação musical e nos desafios profissionais. Essas prioridades diferentes influenciaram a forma como ambos enxergavam o futuro. Enquanto um buscava crescimento interior, o outro permanecia motivado pela inovação artística e pela construção de novos projetos. A distância emocional aumentou gradualmente, criando barreiras que se tornariam cada vez mais difíceis de superar. O momento de ruptura. As sessões que antecederam o fim dos Beatles revelaram tensões acumuladas durante anos.
O ambiente já não era marcado pela leveza e pela cumplicidade dos tempos iniciais. George sentia-se constantemente pressionado e pouco valorizado. As discussões sobre arranjos, direção musical e espaço criativo tornaram-se frequentes. Em determinado momento, a frustração atingiu um limite que parecia inevitável. Sua decisão de abandonar temporariamente a banda simbolizou algo muito maior do que um simples desentendimento. Era o reflexo de anos de insatisfação e da necessidade de afirmar sua independência artística. Embora tenha retornado pouco depois, a relação entre os integrantes jamais recuperaria totalmente a espontaneidade do passado. O reconhecimento, finalmente, chegou. Paradoxalmente, foi próximo ao fim dos Beatles que George alcançou o reconhecimento que buscava havia tanto tempo. Suas composições começaram a receber elogios, que antes pareciam reservados apenas aos principais compositores da banda. Canções criadas por ele passaram a ser vistas como algumas das obras mais fortes daquele período. Seu amadurecimento artístico tornou-se impossível de ignorar. Paul também começou a perceber essa transformação. Ainda que as antigas tensões permanecessem presentes, havia um reconhecimento crescente de que George havia se tornado um compositor extraordinário. Essa mudança não apagou os conflitos anteriores, mas ajudou a estabelecer uma nova forma de respeito entre eles. Carreiras separadas e feridas abertas. Com o encerramento dos Beatles, cada integrante seguiu seu próprio caminho. George lançou projetos que demonstraram toda a profundidade de seu talento, enquanto Paul iniciou uma nova fase de enorme produtividade. Apesar das conquistas individuais, as mágoas acumuladas continuavam presentes. Entrevistas e declarações ocasionais revelavam que certas feridas ainda não haviam cicatrizado completamente. Os dois raramente voltavam a compartilhar a proximidade dos primeiros anos. Mesmo assim, a história em comum continuava ligando suas trajetórias de maneira inevitável. A rivalidade coexistia com uma admiração silenciosa que nem sempre era expressa publicamente. Uma nova aproximação. Décadas depois, o tempo começou a suavizar antigas diferenças. Projetos que celebravam o legado dos Beatles criaram oportunidades para que Paul e George voltassem a colaborar. Embora as divergências criativas ainda surgissem ocasionalmente, havia uma maturidade maior na forma como lidavam com elas. Ambos compreendiam melhor as qualidades e limitações um do outro. Paul passou a reconhecer com mais frequência a importância de George para a história da banda. George, por sua vez, parecia menos interessado em disputas antigas. A amizade não voltou a ser exatamente como antes, mas uma forma de reconciliação começou a surgir gradualmente. Os últimos anos de George. Nos anos finais de sua vida, George enfrentou sérios problemas de saúde. Diversos tratamentos e desafios físicos transformaram sua rotina, obrigando-o a desacelerar. Durante esse período, as relações pessoais ganharam ainda mais importância. Amigos e familiares tornaram-se uma fonte essencial de apoio. Paul procurou estar presente sempre que possível. As experiências compartilhadas ao longo de décadas passaram a ter um significado ainda mais profundo diante da fragilidade do tempo. As antigas discussões perderam relevância diante da consciência de tudo o que haviam vivido juntos. Uma amizade que sobreviveu ao tempo. A morte de George representou uma perda profundamente dolorosa para Paul. Mais do que um ex-companheiro de banda, ele estava se despedindo de alguém que fazia parte de sua vida desde a adolescência. As lembranças deixadas por essa amizade continuaram vivas através de histórias, homenagens e pequenos gestos carregados de significado. O respeito que talvez nem sempre fosse evidente durante os momentos difíceis, tornou-se cada vez mais claro com o passar dos anos. A trajetória de Paul McCartney e George Harrison demonstra que amizades verdadeiras nem sempre são simples. Elas podem atravessar conflitos, ressentimentos e longos períodos de distância. Ainda assim, quando existe uma conexão genuína construída ao longo da vida, ela permanece. No fim, o que restou não foi a rivalidade nem as divergências criativas. Restou a lembrança de dois amigos que ajudaram a mudar a história da música, e que apesar de todas as dificuldades, nunca deixaram de fazer parte da vida um do outro.